Pela ordem. Então, primeiro vai falar a senhora Zaira Brito, representando o presidente da segunda casa, pastor Silvano Sena, que falarão sobre a abertura dos trabalhos do Maio Laranja, mês de enfrentamento e combate à violência e abuso sexual contra crianças. Bom dia a todos. Só um minutinho. A indicação, o requerimento feito pelo deputado Pedro Pedrocian. Então, vai ser dividido o tempo entre os dois. Você dispõe de 15 minutos. Com a palavra, a senhora Zaira. Bom dia a todos. É uma imensa alegria poder estar aqui nessa manhã, apesar do tema ser um assunto delicado e, no meu ver, pesado, né, que a gente pode dizer assim. E eu venho aqui representando uma instituição de acolhimento que acolhe essas crianças que são vítimas de abuso sexual em Campo Grande. Então, eu vou falar um pouco exatamente sobre como é a realidade, né, como vivem essas crianças que sofreram esse tipo de violência. Elas estão na instituição de acolhimento, no abrigo, porque elas sofreram um abuso sexual dentro da sua própria casa, por alguém que deveria amá-la e protegê-la. Né, em sua grande maioria, aquela pessoa que deveria realmente ali zelar pela sua segurança, e ela foi violada por essa pessoa. Então, as consequências dessa violência na vida dela são devastadoras. E nós presenciamos isso no dia a dia. Né? Então, quando a gente recebe uma criança vítima de abuso sexual, você já nota visivelmente nela ali as consequências, as sequelas do abuso. Né? Então, são crianças que carregam consigo muito medo, são crianças muito difíceis no comportamento, são geralmente carregam muita irritação, muito medo, elas têm medo de se relacionar com outras pessoas, elas têm medo de até uma simples conversa. Então, elas são muito acuadas. Né? Dentre outras consequências, tem a depressão, pensamentos suicidas. Né? Então, a criança ela tem muitos distúrbios sexuais também, desde muito pequena. Então, eu vou dar um exemplo de uma criança que nós acolhemos, ela tinha apenas 2 anos de idade, ela sofreu estupro por parte do seu próprio pai, e ela era uma criança que carregava todas essas marcas, né? Muita tristeza, muita dificuldade de comportamento, muito medo, e ela tinha um distúrbio sexual com apenas 2 anos de idade. Severo, era gravíssimo o caso dela. Né? Houve uma denúncia por parte da creche onde ela estudava, e com as apurações, né, ali com o processo, né, descobriu-se que a mãe era conivente com a situação, então a criança teve que ser... Ela foi destituída do poder familiar, então nem a mãe poderia cuidar dela, porque a mãe sabia da situação e não denunciou, ela permitia, né, inclusive, os abusos. E essa menina ficou conosco até os 5 anos de idade na instituição de acolhimento, e ela foi adotada, posteriormente adotada por uma psicóloga que era uma mãe solo e que cuida dela até hoje com muito amor. Né? Nós temos assim, contato ainda com ela, né? E sabemos como foi importante esse cuidado, né? Essa mãe que adotou ela. Mas assim, as consequências do abuso na vida dela, né, poderiam ser para o resto da vida, se não houvesse esse cuidado. Então, esse é um dos casos que nós temos lá, e são inúmeros. Já acolhemos mais de 400 crianças, né, e a sua maioria vítima de abuso sexual. E dos acolhimentos que nós fazemos, 98% dos casos, as crianças sofreram abuso dentro da sua casa, pelo pai, pelo tio, pelo avô, né? E, incrivelmente, nem todos os casos são padrastos, né, que a gente acredita que são eles, mas não são. Não são a maioria, né? A maioria são pessoas do mesmo sangue da criança, que cometem esse tipo de crueldade com ela. E eu quero parabenizar, né, o deputado Pedrocian Neto por abordar esse tema que é tão importante e que tem assolado, né, as nossas crianças, nossos adolescentes no Brasil. E agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho em nome dessas crianças, que elas não têm voz, né? A criança vítima de abuso, ela se sente culpada, ela é muito ameaçada, por isso ela tem muita dificuldade em contar o que está acontecendo. E por ela ter esse medo, ela não conseguir contar, esse é o nosso papel, enquanto sociedade, denunciar. Então, a escola, no caso dessa menininha de 2 anos, a creche fez o papel dela, fez a denúncia, foi constatado realmente, né, o estupro, e infelizmente, o caso de punição, né, dessa pessoa, ele é muito, raro acontecer
condenação nesses casos, né? Porque, enfim, a lei é um pouco branda nessa questão. Então, eu falo que as crianças elas acabam sendo punidas e o agressor não, né? Na maioria das vezes não. Ele está solto, provavelmente cometendo outros crimes e as crianças sendo prejudicadas, né? Tenho inúmeros relatos, né? Esse é de uma criança de 2 anos, mas nós temos crianças de 7 anos, de 8 anos, de 12 anos. São muitos casos realmente de abuso sexual dentro da sua própria casa. E é muito triste de ver como elas vivem, né? Como elas conduzem ali depois a vida delas, né? Crianças que têm dificuldade escolar, déficit de atenção, não tem desenvolvimento na fala, porque, por exemplo, essa menininha tinha 2 anos quando descobriu o abuso, né? A gente não sabe desde quando ela vinha sofrendo, então ela tinha dificuldade para falar, dificuldade para todos os outros desenvolvimentos, né? Em todas as áreas. E isso vai acompanhando ela por toda a vida. Né? Então, assim, e os distúrbios sexuais são vários. Então, a criança ela pode ser tanto sexualizada demais, como o caso dessa menininha era. Tinha uma sexualidade muito aflorada para a idade dela. E também tem os casos que acontecem ao contrário, que a pessoa vai se tornando um adulto e aí ela começa a ter uma dificuldade em relacionamentos mesmo. Né? Tem relacionamentos íntimos, relacionamento íntimo com o seu cônjuge, né, no futuro. Então, a violência sexual, ela devasta mesmo a vida de uma criança, né? E para o resto da vida isso pode perdurar para o resto da vida. E nós estamos lá como uma instituição que acolhe essa criança e procura, né? E nós buscamos ali no dia a dia dar o máximo de amor possível, porque nós acreditamos que é o amor que é capaz de curar essas feridas, né? Porque realmente são feridas profundas, não é só no corpo físico, mas na alma, né? Feridas emocionais gravíssimas, né? Que nós, enquanto instituição de acolhimento ali, temos esse papel de tentar amenizar o máximo possível até que essa criança encontre uma família que realmente vai amá-la, vai cuidar dela como ela realmente merece. Então, esse é o papel da instituição de acolhimento, Segunda Casa, né? E eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Se alguém tiver mais interesse em saber mais sobre os casos, sobre como que nós precisamos de ajuda também para trabalhar, né? Nós temos o nosso site, que é o segundacasa.org.br. E lá vocês têm mais informações. Muito obrigado. Deus abençoe. Senhora Zaira, por gentileza, com permissão, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentá-la, cumprimentar também o Pedro Ossian, por ter convidado Vossa Senhoria para estar aqui falando de um assunto que a gente tem recorrentemente usado essa tribuna. Nós temos algumas leis, inclusive eu sou autor de uma lei aqui de 2007, que trata da prevenção, da conscientização de um tema. Eu sempre digo que se existe o crime, este é a mãe de todos os crimes. Estava comentando aqui com a deputada Mara, é inconcebível alguém, aquele que, como disse Vossa Senhoria, aquele que recebeu a missão tão nobre de proteger, de amar, de respeitar, de acolher, acaba sendo o algoz, acaba sendo o criminoso. E eu quero aqui, nesse sentido, de parabenizar Vossa Senhoria, toda a diretoria, tem a pastora Joelma, que tem a Casa Peniel, que também tem feito um trabalho brilhante. Enfim, são essas pessoas que Deus colocou na terra como anjo para ajudar esses hipossuficientes do ponto de vista físico e psíquico. Uma criança que não consegue se defender. Eu fui presidente do Fórum FENASP, a gente percorremos esse país. A Damares, à época, era assessora do senador Magno Malta. E a gente viu relatos terríveis, idade a partir de 10 meses de vida. Então, esse é um assunto que é repugnante. Acredito que todo homem, toda mulher do bem, pessoas que realmente são normais, vamos dizer assim, trabalham na mesma linha de ajudar a prevenir. O governo do Estado está na perspectiva, no espaço curto de tempo, e tem aqui até um projeto tramitando, o Rafael Tavares foi o proponente, sou um dos signatários, de criar uma rede, né, interdisciplinar, em conjunto, porque é um assunto, Zaira, senhora Zaira, que todos têm que estar irmanados. É o Conselho Tutelar, para diagnosticar, para identificar uma criança que está sendo vítima de uma situação como esta. É a autoridade médica, a autoridade policial, é o professor, para identificar
crianças com comportamentos anormais, como disse Vossa Senhoria, para chegar neste que, infelizmente, às vezes acaba sendo o próprio pai, o padrasto, o líder religioso. Nós temos pessoas presas no nosso Estado, nós temos professores que estão presos, nós temos aqui um líder religioso e também político preso, porque esse abusou de uma neta de 9 anos de idade. Então, nesse sentido, quero dizer a Vossa Senhoria que esta casa, os 24 deputados trabalham nessa linha, sabe, em defesa da vida, em defesa da família, em defesa, de forma muito especial, daqueles que mais precisam, daqueles que são vulneráveis, que são as nossas crianças. Então, eu quero aqui parabenizar Vossa Senhoria, toda a diretoria da segunda casa, e contem conosco aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado.